Meus irmãos, todos vocês que estão aqui nesta noite, neste culto de louvor, de agradecimento, de honra ao Senhor. Amém. Hoje nós vamos trazer para nós um sermão e eu quero que você abra sua Bíblia em João 19, antes da nossa leitura. Agradecer pelo dia que Deus nos deu, logo de manhã, a escola dominical, o convívio com os irmãos no período da tarde, os irmãos que fizeram visitas, você que está nos visitando neste culto de hoje, que o Senhor possa te abençoar. Pois então, no Evangelho segundo o apóstolo João, nós vemos o relato deste apóstolo e temos bastante a reler várias vezes esses versículos para nós. Versículo 25 diz: E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo João: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Que o Senhor possa nos ajudar, nos dar entendimento, discernimento em espírito, para que possamos aprender da palavra de Deus. Amém? Amém. Como você percebeu nesta passagem lida, eu quero te informar também que essas são as últimas, quase que as últimas palavras do nosso Senhor Jesus como homem entre nós. Estes foram seus últimos minutos. Neste momento, ele tinha acabado de passar suas últimas humilhações, açoitado por Pilatos, levado bofetada dos malfeitores e logo em seguida crucificado. Levado pelo clamor inflamado de várias pronúncias seguidas de crucifica-o, crucifica-o, o povo e os religiosos numa só voz. Pilatos foi convencido, a contragosto, entregar Jesus aos soldados para a crucificação do nosso Salvador. O Evangelho de João, neste capítulo 19, relata que no momento da crucificação de Jesus, estavam aos pés da cruz, e como ele escreve, junto à cruz de Jesus. Então, a primeira frase que você vai guardar sobre essa leitura: este fato ocorreu junto à cruz de Jesus, ou aos pés da cruz de Jesus. Então estava lá sua mãe, Maria, agraciada do Senhor, a tia de Jesus, a irmã de Maria, uma outra Maria, mulher de um homem chamado Clopas. Clopas é aquele Alfeu que é pai de um dos apóstolos do Senhor, chamado Tiago. Não é o Tiago, irmão de João, que escreveu este livro, o filho de Zebedeu, mas esse Tiago é outro. E Maria Madalena, aquela que nós conhecemos, uma mulher que teve problema espiritual e o Senhor a curou. João diz sobre 4 mulheres junto à cruz de Jesus, assistindo todo esse espetáculo triste do sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Estas mulheres seguiram Jesus até a cruz e foram testemunhas
oculares, presenciais, do seu martírio e da sua crucificação. Podemos dizer que foi o pior momento para estar ao lado de Jesus. Momento sem alegria e com muita tristeza e dor, um certo ar de abandono, solidão, o cálice da morte já estava transbordando e aquelas mulheres lá. O motivo delas era estar junto de Jesus. Ser companheira no momento do cálice da morte é uma prova de amor diferente. Deste amor que nós vamos te lembrar nesta noite. Amém? Amém. Este amor é um amor doador, sofredor, que não abandona, que sempre está junto, e ele não é achado em qualquer lugar. Ele é constituído, dedicado, construído, não é eventual de momentos convenientes, a hora que está bom eu fico, a hora que não está mais bom para mim eu vou embora. Como alguns dizem, simples assim, bem prático e objetivo. Este não é o amor dessas 4 mulheres. Então ele não é eventual e nem com segundas intenções ou interesseiro. A primeira mulher mencionada como fiel seguidora de Jesus foi a sua mãe. E nós vemos no capítulo 2 e versículo 1. Ao terceiro dia, isto foi logo no início, que Jesus começou a sua operação dos trabalhos, logo no terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná. Caná é uma cidade lá da Galileia, e ali estava a mãe de Jesus. Este versículo apenas diz que teve um casamento, e nesse casamento estava Maria. Também foi convidado Jesus e os seus discípulos para aquele momento festivo. Num determinado momento da festa, faltou vinho. E a mãe de Jesus disse: não tem vinho. Então Jesus respondeu: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Maria junto. Nessa leitura no versículo 4, quando você confere na sua Bíblia, dá a entender e parece que Jesus foi um pouco rude com a sua mãe, mas não foi. O que Jesus disse para sua mãe foi: mãe ou mulher, o que nós temos em comum? Jesus, nesse momento, estava experimentando sua mãe sobre a sua divindade e ela entendeu. Tanto que entendeu que disse aos serventes da festa: faça tudo o que ele mandar. Ela sabia, desde o seu nascimento, que Jesus era o Salvador e que muitas coisas iam acontecer. Então, o primeiro disparo da atuação de Jesus estava a sua mãe. Então, podemos dizer, no início, junto com os discípulos, Maria estava junto. Amém, irmãos? Amém. Imagine agora, na nossa leitura, para quem sempre esteve ao lado de Jesus, desde o início, ela agora aos pés da cruz, como nós lemos em João 19. Nesta inacreditável dor, ela assistindo, impotente, o seu filho sofrer
e morrer injustamente. Maria era uma das mulheres irmãs, como qualquer uma das irmãs mães dessa igreja. Amém? Amém. Então essas palavras de Caná, que nós demos lá no início, alguns anos antes, pode sim ter feito um efeito consolador em Maria naquelas horas da crucificação. Maria não estava desamparada. Na verdade, quando Simeão, aquele homem justo e temente a Deus, logo no início das Escrituras, que esperava a consolação de Israel, por anos a fio, viveu esperando Jesus, dentro do templo, quando ele pegou Jesus no colo, em Lucas capítulo 2, versículo 34, Simeão abençoou Maria e José. No entanto, ele disse apenas para Maria, sua mãe: eis que este é posto em queda e em elevação de muitos em Israel, e é para sinal que é contraditado. Contraditado é algo que é impugnado, que é contestado. E aqui tem muitas relações teológicas a respeito até da lei e da graça. Mas ele continuou dizendo algo para Maria interessante, que nós vamos arrastar durante toda essa pregação. Simeão disse o seguinte para Maria: e uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Certo? Então vamos guardar o dito de Simeão a Maria, e Maria e as mulheres, e João, o próprio escritor de João, aos pés da cruz. Porque essas últimas palavras dirigidas de Simeão a Maria, na presença de José, seu pai, foram intensas naqueles momentos finais de Jesus que nós lemos em João. Ela estava sentindo a espada naquele momento. Por isso que foi revelado a Simeão dirigir a palavra à sua mãe, porque a alma dela seria transpassada como uma espada para se manifestar os pensamentos de muitos corações. Pode ser que está ocorrendo na sua alma, neste momento, a manifestação direta com Deus, os seus pensamentos nesse momento. E uma espada pode estar transpassando os seus pensamentos para você poder manifestar diante de Deus o que você pensa da sua vida, da sua alma. O sofrimento alcançado na alma da mãe de Jesus foi para que os pensamentos pudessem ser revelados. Lembre-se, muitos não são todos, porque diz que pensamento de muitos. Alguns podem estar com seu coração sem dor de espada durante a vida toda. Com dor de espada no coração, os pensamentos vão ser revelados ao Senhor. No texto relatado por Mateus, sobre a mesma passagem, espelho, de João 19, e eu quero ler com você, em Mateus 27, capítulo 27, a partir dos 55, apenas para ser um versículo que vai nos acrescentar um quantitativo. Eu creio ser importante você ter paciência, porque o mesmo relato de João é agora o que Mateus faz. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria e a mãe dos filhos de Zebedeu. Enquanto João disse que elas estavam perto, João disse que elas estavam um tanto longe. E Marcos capítulo 15, versículo 40, diz que também estavam ali algumas mulheres, olhando de longe. Então, entre algumas e muitos, nós sabemos que as 4
pelo menos no momento mais importante, se aproximaram aos pés da cruz. Eu estou investindo um certo tempo desse sermão nestes nomes de mães e filhos, para você entender o porquê de Jesus ter falado para sua mãe adotar João e João receber Maria como sua mãe, como nós lemos em João 19, versículo 26 e 27. Vou reler. E Jesus, vendo ali sua mãe e o seu discípulo que amava, o autor dessa epístola, estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis seu filho, eis aí teu filho. Então João, junto com Maria, Jesus lá do alto da cruz, olhou para João, olhou para Maria e disse primeiro a Maria: Maria, este aqui é o seu filho. Depois Jesus disse a João, olhando lá do alto da cruz para João, disse: João, eis aí a sua mãe. E desde aquela hora, João recebeu em sua casa, quer dizer, adotou Maria como sua mãe. Amém, irmãos? Amém. Embora a maioria dos apóstolos não estavam presentes naqueles momentos, eu creio que dentre essas várias mulheres que nós vemos Mateus dizer, creio que a maioria das mães estavam lá presentes. Como disse Mateus 27, 55, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Amém, irmãos? Amém. Então nós estamos fechando parte da pregação, porque lá da Galileia era Caná. Então aqui nós vemos agora Mateus dizer que algumas mulheres, entre as quais as mães de Jesus, desde o início, desde a Galileia, estavam servindo, seguindo ao Senhor, e agora em Jerusalém elas estavam nesse momento muito difícil. Então é muito importante esta observação relatada nos Escritos, para que cada um de nós não ache estranho este apego maternal que Deus concedeu às mulheres para que acompanhem seus filhos e esposos, independente dos momentos que possam estar passando. Mãe, eu ouço sempre alguém dizer, mãe é mãe. Interessante que nós não podemos tratar as irmãs, nossas mães, nossas irmãs carnais, nossas irmãs da igreja, como sombras ou personagens secundários nos dias normais das nossas vidas. Por exemplo, um dia de festa, um dia de alegria, um dia de confraternização e até mesmo na nossa reunião aqui na igreja. Porque com certeza, nas horas de maiores dificuldades, elas aparecem cuidadosamente prontas para continuar servindo. Amém, irmãos e irmãs? Amém. Dê valor à sua mãe, enquanto ela está viva. Dê valor à sua esposa, enquanto ela está ao seu lado. Se você não for, um dia ela vai. Dê valor às suas irmãs, que Deus te deu para conviver, nascidos do mesmo lar. Dê valor às irmãs da igreja. Esse dito de Simeão, que nós lemos em Lucas 2, nós podemos dizer que o que Simeão disse a Maria, na verdade é muito genético das mulheres, não abandonar seus filhos, ainda mais quando seu filho foi o Salvador do mundo. Amém? Amém. Quero dizer aos irmãos, pregadores, pais e pastores e irmãos da igreja, que geralmente não percebemos esta concessão de Deus às mulheres. Se não formos sensíveis aos dons materiais reservados às irmãs, provavelmente não falaremos delas, mas a Bíblia vai estar falando. E nós vamos passar por cima da leitura e poucos vamos dizer sobre a realidade das irmãs no ministério do Senhor, como servas de Deus. Ocorre que as evidências desses atributos que Deus dispensou às mulheres
santas, nós presenciamos esta fidelidade com os olhos nas igrejas do Senhor. Geralmente nossas igrejas têm mais irmãs fiéis, perseverantes na causa do Senhor. Irmãs viúvas que permanecem fiéis até os seus últimos dias na igreja do Senhor. Irmãs que são presentes nos cultos de oração sempre. Irmãs que são insistentes nos pedidos de orações aos seus filhos e aos irmãos da igreja. Irmãs fiéis nos ensinos dos seus lares aos nossos filhos. Irmãs fiéis aos ensinos dos lares aos filhos dos nossos irmãos, na educação e no cuidado. Amém, irmãos? Amém. Precisamos sim, notoriamente, quando nós lemos na palavra do Senhor, nós vamos encontrar que a mulher do Senhor, ela tem um serviço especial que merece toda a honra vinda de nós. Não encontramos muitos homens interessados em servir na Bíblia. Não por acaso, quanto mais se aproxima a vinda do Senhor, mais mulheres estarão aguardando. Quero dar um exemplo para os irmãos, que quando Paulo foi terminar a carta aos Romanos, e ele lembrou de uma mulher, de uma irmã, chamada Febe, e ele faz uma recomendação, Romanos capítulo 16, versículo 1, e ele diz: recomendo-vos a Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa de que vos necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Toda vez que eu leio essa finalização de Paulo aos Romanos, eu lembro de quando eu vim para cá, nessa região, as irmãs Marias que me adotaram, até o dia que eu casei. Mas eu lembro que essas irmãs cuidaram como mães de mim, do qual eu sou grato a Deus e não posso esquecer. Uma já se foi, outra Deus está praticamente levando, mas a gratidão nós devemos sempre ter às nossas mães e irmãs que cuidaram da causa do Senhor. Amém. Amém, irmãos? Nesse trajeto da crucificação, a chamada via da cruz, momentos antes da leitura do nosso texto, no termo cronológico dos eventos, nós vemos em Lucas 23 mais um relato que podemos ler a partir do verso 27. E seguia-o a grande multidão de povo e de mulheres, as quais, isto é, as mulheres, na multidão de povo existiam as mulheres, e essas mulheres batiam no peito e lamentavam. Este versículo nos diz alguma coisa, que Lucas diz o seguinte: uma multidão caminhava ao lado de Jesus carregando a cruz. Existia uma multidão de pessoas, e no meio da multidão mulheres, mas as mulheres batiam no peito e lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, exclusivo para elas, e não a multidão, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Quando eu disse para você, que está nos ouvindo, o que Simeão disse a Maria, ele na verdade é um DNA que Deus passou a gênese das mulheres, e essas mulheres, junto com os homens, eram as que choravam e lamentavam. Bater no peito significa sofrimento de angústia, por isso que a gente diz: estou com dor no peito, e geralmente dor no peito é angústia. Então elas se lamentavam, angustiadas, porque pelo que ocorria de injustiça no nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus continua dirigindo a palavra a elas: porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e aos ventres que não geram, e os peitos que não amamentam. Então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos.
Porque se ao madeiro verde fizeram isto, que dirá ao seco? E essas palavras foram dirigidas novamente, digo a terceira vez, às mulheres. Jesus aqui fala para elas que vai haver um tempo que as mulheres serão bem-aventuradas por não poder ter filho. Jesus fala de uma aberração. Se bem que a sociedade de hoje as mulheres não querem ter filhos. Mas Jesus estava falando para uma época mais sadia das mulheres, que as mulheres deixavam a natureza acontecer e que ter filhos era uma bênção de Deus. Neste momento, Jesus diz para elas que a bênção de Deus de ter filhos seria melhor não ter filhos, porque elas iam ver os filhos sofrer mais do que Jesus estava sofrendo. Por isso que Jesus terminou com um provérbio judaico que diz: porque se ao madeiro verde fazem isto, que fará o seco? Esse provérbio judaico quer dizer que Jesus era um homem útil, era um homem que não tinha culpa, e que ele concordava com elas que o coerente não era levá-lo à crucificação. Então Jesus disse: se fazem isso comigo, imagine com aqueles que são maus, madeiro seco. Esse é o provérbio judaico. Imagine o que eles vão fazer com madeiro seco. Então, se for para você ter um filho madeiro seco, é melhor não ter, porque você vai ser bem-aventurada. Vivemos no tempo que muitas mulheres têm lamentado no peito e batido no peito e chorado pelos filhos que têm. Na verdade, não são filhos, são madeiro seco. E Jesus profetizou. Quem sabe nós estamos vivendo no tempo que filhos, na maioria deles, são madeiros secos. Filhos que a mãe tem que estar o final de semana visitando no presídio. Filhos que as mães têm que estar levando para desintoxicação nas clínicas de drogas. Filhos que vivem mais nas portas de delegacia do que nas portas das igrejas. Esses são os madeiros secos. Então Jesus disse: olha, não chore agora não. Agora não é hora de chorar por mim. Vai ter que chorar depois lá na frente, porque dias piores virão. Então essas mulheres, apesar de tudo, elas seguiam Jesus. O verbo seguir Jesus é muito especial no Evangelho, porque o discipulado é o próprio dizer seguir Jesus. Na verdade, nós falamos discípulos de Jesus, sendo que, na verdade, a grande maioria das mulheres é que são as discípulas do Senhor, porque elas seguiam Jesus. Na prática, é isso que elas faziam. Por exemplo, irmãos, eu quero fazer um comparativo com você. Jesus, quando chamou os irmãos Pedro e André, a palavra em Marcos 1:20 diz que eles deixaram as redes e seguiram Jesus. Logo em seguida, Jesus chamou os dois irmãos Tiago e João. E diz em Marcos 1:22 que imediatamente seguiram Jesus. Quando Jesus chamou Levi, o Mateus, Jesus foi bem simples com ele. Passou na lançadoria e disse: siga-me. E ele seguiu Jesus. Marcos 2,14. Amém, irmãos? Seguiram Jesus e foram discípulos obedientes do Senhor. Qual a diferença desses discípulos e das mulheres que seguiam Jesus? Os discípulos foram chamados pessoalmente. As mulheres não foram chamadas. Elas foram sem ser convocadas. Elas se apresentaram para servir e seguir Jesus. Isto no português é uma palavra chamada-se proatividade. Pessoas que fazem o bem sem ninguém mandar, sem ninguém chamar. Essas são as mulheres santas do Senhor. Graças a Deus que nós temos irmãs na igreja que ninguém precisa mandá-las para vir à igreja. Mesmo que o marido não venha, elas vêm. Amém, irmãos? Amém. A palavra continua operante desde os tempos de Jesus. Nós poderíamos também, nesse sermão, lembrar de várias mulheres, tanto do Novo quanto do Velho Testamento, de mulheres que serviram e foram encontradas como mulheres exercendo várias influências a respeito do reino de Deus. Duas mulheres desconhecidas eu quero trazer de exemplo para vocês. Duas desconhecidas parteiras israelitas. Elas estavam no Egito antes do nascimento de Moisés. Uma chamava-se Sifrá
e a outra Puá. Com muita coragem e astúcia, tramaram um novo conceito de proteção de vida. Quando elas confrontaram as loucuras de homens poderosos como Faraó. Porque elas entenderam, sem ninguém mandar, desobedeceram por amor, porque elas defendiam e preservavam a vida dos nascidos. Salvaram Moisés, mulheres ousadas de Deus. Em Êxodo 1, versículo 15, e o rei do Egito, Faraó, falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e da outra Puá, e disse: quando ajudardes a dar luz às hebreias, e as virdes sobre os assentos, e for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Versículo 17. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes disseram. Antes conservaram os meninos em vida. Amém? Amém. Essas duas mulheres temeram a Deus, mas não temeram o homem mais poderoso que existia no mundo. Essa é a lição dessas duas mulheres. Todas as mulheres a serviço do Senhor, preste atenção, aplicam suas forças na obediência e temor ao Senhor, e não no exercício da força. Então, voltando ao nosso texto, ao ver a sua mãe e o discípulo a quem ele amava, o apóstolo João, Jesus instruiu o seu discípulo para que cuidasse de Maria, sua mãe, na sua ausência. E que João cuidasse de Maria, como cuidara da sua mãe, a esposa de Zebedeu, mãe de Tiago, como a sua mãe. Neste mesmo lugar, havia muitas pessoas, soldados, curiosos, simples espectadores, escribas, fariseus, maldosos, amigos e inimigos de Jesus. Muitos estavam lá como espectadores, outros de passagem, outros de curiosidade. Quando tudo acabou, voltaram para suas casas. Quero dizer para você que poucos tiveram suas vidas transformadas por ter estado lá naquele dia. Maria, no entanto, ficou para sempre aos pés da cruz, ao lado do Salvador. Este estar que nós estamos falando agora transformou o seu coração de mãe e serva do Salvador. Este estar aos pés de Jesus, e agora eu falo para você, deve estar enraizado. Significa que você está ancorado no mais profundo exercício da vida eterna, no mais profundo de Deus, entre o céu e a terra, no céu e na terra. Uma lição para cada um de nós estar junto aos pés de Jesus e junto à cruz. O que chama a atenção de Jesus é ver a sua mãe de pé diante da cruz. Maria estava lá, esmagada de dor, mas ao lado. Esmagada de dor, não é desfalecida. Está pronta a carregar com o filho todo o peso que só a ele foi reservado. Maria estava lá na reserva. Do que precisar de sofrer junto, eu sofro. Mas o cálice era só dele. Amém? Mais uma vez eu leio para você Lucas 2:35. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos dos corações. Porque Maria
entende e compreende o sofrimento do Filho. Neste momento, nós contemplamos dois martírios. O primeiro e mais contundente, o de Jesus, que é o da salvação. O segundo, de baixa escala entre nós, é um martírio diferente, mas também contundente. É a alma transpassada que Simeão falou e que, no meu parecer, como pregador, é reservada às mulheres que amam a causa do Senhor. A atitude de Maria e João indica que é decisivo ficar perto da cruz de Jesus. O importante é crer e viver ao lado do seu sofrimento. No mundo tereis aflições. Jesus deixou para nós que nós deveríamos ter bom ânimo para vencer como ele venceu a salvação da sua alma, mesmo que ela seja transpassada por espadas. Este poder que emana de Jesus e que possibilita cada um de nós carregar a sua cruz. A cruz mostra a necessidade de irmos até o fim. Amém? Amém. Vou repetir. Maria lá no início, nas bodas de Caná, no dia de festa, no dia de alegria. Maria aos pés da cruz, no dia da maior tristeza. Amém? Amém? Então a cruz mostra a necessidade de caminharmos até o fim. Maria e João aprenderam a se comportar diante do sofrimento, na esperança do consolo que vem de Jesus. Porque naquele momento de dor, Jesus ainda foi o consolador de todos que estavam ali, principalmente de Maria e de João. Pois sem a cruz não há salvação e não há consolo. A salvação sempre passa pela cruz. A união sem o abandono é a ordem de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Jesus foi crucificado, antes de encerrarmos, por volta das 9 horas da manhã. E permaneceu na cruz até as 3 horas da tarde, quase. Se você for ver no relógio, quase 6 horas. Sendo que no meio-dia, no meio do período dessas 6 horas, houve trevas sobre a face de toda a terra. Em Marcos 15, 25, explica e relata. E a terra, e era a hora terceira, e o crucificaram. Pula para o versículo 33, fazendo o favor. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, 3 horas da tarde. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, traduzido, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns que estavam ali ouvindo isso diziam: eis que ele chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja de vinagre e pondo numa cana, isso é, numa vara, deu a beber, dizendo: deixai, vê se Elias vem tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. A graça tinha sido estampada para todos os homens. No momento de gozação, de brincadeira, de escárnio a Jesus, ele morreu diante do escárnio dos homens. E Jesus disse que o Senhor pediu para que não dessem a eles o peso desta acusação, porque eles não sabiam o que faziam. Jesus falou 7 frases antes nessas 6 horas, antes de morrer. Primeira frase ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, desses zombadores que estavam zombando dele.
Segunda frase, a um dos ladrões da cruz: hoje estará comigo no paraíso. A sua mãe, como nós já lemos em João: mulher, eis aí teu filho. E a João disse: eis aí tua mãe. Quarta frase, Deus meu, por que me desamparaste? Quinta frase, tenho sede. Sexta frase de Jesus, está consumado. A última frase, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esta última frase é a frase que devemos falar quando nós nos arrependemos e nós dissemos ao Senhor em oração: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor para que o Senhor cuide de mim. Amém? Amém. É importante lembrar que não foram os milagres de Jesus, os milagres que Jesus realizou, que salvaram, mas sim a morte na cruz que salva. Toda pessoa que busca a Deus precisa passar pela cruz. Na cruz, Jesus suportou todos os sofrimentos terríveis que possamos ter. Então Jesus amou até o fim. Ele amou a mim, Ele ama você. As mulheres que seguiram Jesus do começo ao fim nos deram um bom exemplo de como seguir Jesus. Apesar das fraquezas dos seus discípulos, depois do poder do Espírito, eles entenderam a missão que eles tinham. Tanto homens como mulheres, cada um deve fazer a sua profissão de fé e entregar Jesus. E depois do seu arrependimento e da sua entrega e da sua renúncia, o Senhor vai te dar os dons necessários, sendo uma irmã, um irmão, para cooperar e fazer a grandeza da obra de Deus até a volta de Jesus. Amém. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe e nos dê a paz sempre. Amém, irmãos?